Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Manutenção na Hotelaria. Aqui eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para se tornar um gestor de manutenção com autoridade. Eu sou o Silvanildo Gomes e o tema de hoje é: descubra como resolver problemas na manutenção do hotel com a pasta de projetos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo, pois aqui eu vou colocar assuntos relevantes para a gestão de manutenção na hotelaria. Quais tipos de problemas podemos resolver com a pasta de projetos? Por exemplo, paradas indesejadas ou paradas programadas de manutenção. Vou dar aqui como um exemplo, um sistema hidráulico, toda uma rede hidráulica de um hotel onde você tem ali a parte de hidráulica de água fria, a parte hidráulica de água quente, você tem sistema de bombas, vai ter painel elétrico que liga bombas, vai ter sistema de nível, de controle de automação, de pressurização. Então você vai ter uma gama de itens ligados ao sistema hidráulico do seu empreendimento. Então, se você tem um problema no empreendimento, problema esse que teve um rompimento de uma tubulação, que está num local onde você não consegue identificar a olho nu tipo da tubulação, que bitola ele é, que tipo de produto, como que foi instalado, como que você vai fazer? Você vai até a sua pasta de projetos, a pasta hidráulica, e lá você vai ter o projeto com as especificações técnicas, com todas as informações necessárias para que você possa fazer a resolução desse problema, para que você consiga entender o que você vai precisar, e com essas informações na mão você vai conseguir desenvolver um trabalho muito rápido de resolução do problema. Vai conseguir resolver o problema de uma corretiva do rompimento de uma tubulação, porque você vai ter a informação e vai saber que tipo de material você vai utilizar e como você vai fazer para fazer essa correção ali, utilizando as informações de projeto, para facilitar o processo. Porque senão vai fazer como, eu vou tentar identificar, eu vou fazer uma compra do material errada porque não vai ter a especificação, como que eu vou fazer a instalação? Muito difícil, porque você não vai ter a informação técnica de medidas e da posição que está a tubulação. Então é muito importante sim entrar nessa pasta hidráulica, pasta de projetos. Ainda continuando na pasta de projetos hidráulico, vai ter lá um projeto de bombas de água potável e água fria ainda. Então eu tenho um problema nesse sistema de bombeamento, um problema elétrico que vai ligar e desligar automaticamente esse sistema. Parou de funcionar, não está mandando água, ou o reservatório não entendeu que o reservatório está com baixo nível de água, mandou entrar a bomba. Você tem um problema técnico ali. Você vai usar o diagrama unifilar de comandos, vai usar todo esse material que vai estar na pasta de projetos, para que você possa pegar as informações e daí sair com a resolução do problema, conseguir identificar o problema de uma forma muito eficaz, rápida e com muita informação precisa para que consiga resolver o problema de uma forma rápida e eficiente aí, num trabalho de manutenção corretiva de um sistema de bombeamento que está ligado aí ao painel de diagrama de comando. E ainda posso seguir mais. Normalmente a tubulação de água quente vai ter lá junta de expansão, exatamente para que possa expandir em um momento de mudança de temperatura da água que está na tubulação. Quando a água esfria vai expandir, quando a água esquenta vai retrair. Então tem que ter essa junta de expansão. Você tem um problema numa junta de expansão como essa, que ela deu um vazamento, precisa resolver o problema, você não tem a documentação em mãos, o que você vai fazer? Você tem que ir na sua pasta de projetos. Ela vai te ajudar a você identificar a medida dessa junta de expansão, que tipo de junta foi aplicada, se foi uma junta de borracha, se foi uma junta de aço com cobre, e ali você vai conseguir a especificação, vai fazer a compra para poder resolver o problema. E eu estou falando aqui de manutenções corretivas, de situações de paradas indesejadas, que por muitas vezes uma parada indesejada como essa pode levar horas, se você não tem as informações corretas para que possa resolver o problema. Então, a parte de projeto vai te ajudar exatamente nesse ponto de resolução de problemas aí, com tempo hábil, rápido e eficiente dentro do empreendimento. E agora, mudando um pouco o foco de manutenções corretivas, que seria motivacional a paradas indesejadas, vamos para a parada programada.
né? Parada programada de sistemas, por exemplo, de painéis elétricos, né? Eu vou ter lá uma chave de transferência de um gerador, a parte da concessionária, a parte do gerador, onde você precisa fazer manutenção preventiva num painel como esse, onde você vai ter um diagrama de força e um diagrama unifilar de comando de transferência de carga. Você precisa fazer a manutenção preventiva para poder garantir a funcionalidade, que você não venha ter paradas indesejadas nesse sistema. Como que você vai conseguir identificar e como que você vai conseguir fazer esse trabalho com segurança, com eficiência e com o profissional correto? Você vai tirar essas informações da parte de projetos, diagramas elétricos, né? Projetos elétricos de baixa tensão. Lá você vai conseguir pegar a numeração do painel, o tag do painel, desse painel de transferência, vai até a sua parte de projetos, identifica a documentação, emite essa documentação para que você possa fazer a leitura do painel e checar se os relés de falta de fase está funcionando, se o relé de transferência de tempo está funcionando, se os ajustes gerais do painel está de acordo, está conforme, se a tensão de comando está ok, porque lá você vai conseguir tirar a informação. Qual é a minha tensão de comando? Qual é o ajuste de tempo de transferência da carga? E ali você consegue tirar todas essas informações exatamente da documentação que vai estar na parte de projetos, para que você consiga fazer uma parada, uma manutenção eficiente e correta do sistema elétrico da chave de transferência do gerador. E aí você vai realmente ter essa manutenção 100% feita, tirando da documentação que é a parte de projetos. E podemos aí sair agora também para a área do Chile, por exemplo. O Chile é a central de água gelada, né? Eu tenho lá uma parada no sistema, não está tendo pressão suficiente, né, no sistema de água condensada do Chile, né? Você tem a parte da água gelada, a parte da água condensada. E aí você faz como, né? Você não está tendo a pressão suficiente ou não tem água dentro do sistema? Como que você vai identificar, como que você vai saber realmente o que você tem ali de pressão calculada e setada para o sistema de condensação? Você vai pegar nossa pasta de projetos, pasta ar-condicionado, lá vai estar o diagrama, né, de hidráulico, onde vai ter os pontos com medidas de pressão, de vazão, sistema de bombas, qual foi a bomba, qual é a pressão da bomba, como que está trabalhando, quantos hertz essa bomba trabalha para poder atender essa demanda de vazão e pressão do sistema. Será que não é um problema na caixa, no reservatório de compensação de água condensada? Será que não é um problema de sensor? Então, com essa documentação que você vai tirar da parte de projetos ar-condicionado, você vai conseguir ler essas informações e fazer as medições devidas no sistema, né? Você vai chegar no painel do próprio Chile, vai checar se está com essas pressões conforme programado. Você vai chegar na tubulação, onde você vai ter lá medidores de pressão para que você consiga identificar se está com a pressão correta ou não. Você vai identificar na caixa de compensação se os sensores estão funcionando, porque você vai pegar o diagrama de comando desse sistema de abastecimento para você checar. Então, essas informações de fato muito importante para paradas programadas de manutenção. E aí você consegue sim desenvolver toda essa metodologia para que você consiga entregar resultados esses que vai minimizar o risco de paradas indesejadas dentro de todos os sistemas do empreendimento. É óbvio, a única coisa que a parte de projeto não vai conseguir te ajudar a resolver é relações interpessoais, né? Como saber lidar com pessoas. Mas, no geral, a parte de projetos vai te ajudar a resolver qualquer situação do seu empreendimento. E eu vou mostrar agora uma situação que aconteceu, que eu resolvi com a parte de projetos, para que você consiga entender como é o processo da parte de projetos, para que você consiga resolver problemas. Agora eu vou mostrar para vocês como eu resolvi alguns problemas na prática utilizando a parte de projetos. O objetivo aqui é realmente mostrar como a parte de projetos faz parte da resolução dos problemas do seu empreendimento. Eu vou falar agora sobre um exemplo real, na prática, que eu resolvi um problema na chave de transferência entre grupo gerador e concessionária, utilizando aqui o diagrama de comando e de força que estava dentro da parte de projetos.
Agora aqui eu vou puxar o zoom para mostrar um pouquinho com relação esse diagrama aqui de comando que vai mostrar a chave grupo gerador e a chave concessionária, né, que está nas instalações. Então aqui o comando rede, está aqui, ó, o QR, comando rede, ele está aqui a chave de transferência, aqui do outro lado o QG, que é o comando gerador, chave de transferência, e aqui a saída para as cargas do empreendimento. Esse sistema ele estava com um problema onde no momento de fechamento de comando entre rede e grupo gerador, estava existindo aqui um curto-circuito que não estava deixando fechar e estava queimando os fusíveis de proteção, né? O primeiro passo para que eu pudesse resolver esse problema era tentar entender o que estava acontecendo. Para você conseguir entender o que estava acontecendo, tem que seguir um passo a passo. O primeiro passo é ir na pasta de projetos, comandos elétricos, grupo gerador, onde está a chave de transferência, para que você consiga pegar essa documentação e começar a analisar. Primeiro passo, analisar. Aqui você tem a entrada das 3 fases aqui, rede, comando rede, né? Para identificar se você tem as 3 fases chegando aqui, que está vindo do barramento. Então, checar se não tem nenhum fusível desse queimado. Então, teste a entrada, teste a saída, teste os 3 fusíveis, checou, né, a parte da rede. Checa aqui esses pontos da chave da rede, para ver se está tudo ok, se está chegando tensão, se está tudo certinho. Ver se a carga está sendo alimentada ou não, se está as 3 fases aqui. Então vai agora para a parte de checagem para ver se está chegando aqui as 3 redes com relação à parte do comando gerador. Então checa aqui para ver se você tem aqui algum problema de fusível na parte do grupo gerador, que isso aqui na verdade vai identificar se tem fase ou não para mandar entrar grupo gerador ou rede. Checou, tá tudo normal, ótimo, ok. Nesse caso aqui eu não tinha problema aqui na parte de falta de fase aqui, tanto da rede quanto do gerador. Checando aqui a parte do comando elétrico, né? Comando da rede, que é concessionária, que vem do transformador, comando da rede, que é do grupo gerador. Então eu identifiquei que nesse momento os fusíveis, tanto da rede quanto do gerador, da parte de comando, eles estavam abertos, eles queimaram, abriram o filamento interno da proteção desses 2 fusíveis aqui, que eram uma rede e um comando gerador, né? Opa, tem um problema aí de algum surto de tensão, algum problema de curto no painel. Então identifiquei nesse primeiro momento que os fusíveis de comando aqui, fazendo a medição, eles não estavam dando passagem da tensão aqui para fazer a leitura, para fechar ou abrir o comando elétrico aqui da chave de transferência, tanto rede quanto gerador, né? Então, beleza, identificamos primeiro que os 2 fusíveis estavam queimados. Então, o primeiro passo é esse, primeiro identificar nessa parte do comando e não simplesmente já substituir aqui os fusíveis para fazer uma análise mais profunda. Então, agora eu vou passar para a página 18 para a gente continuar nosso análise técnico, né, utilizando essa documentação da pasta de projetos, para que de fato seja possível identificar os problemas. Agora eu estou na página 18, tá, do diagrama de comando da chave de transferência do grupo gerador. Então agora a gente vai fazer uma leitura aqui nessa chave para tentar identificar o que está acontecendo que esses fusíveis na parte do comando de rede e comando gerador abriu, né? Então a gente precisa identificar para fazer a substituição desse fusível para que realmente seja feita a substituição da forma correta, identificar aqui as situações, né? Então aqui na página 18 eu tenho aqui um contato auxiliar 1314, tá? Que vem da rede, da concessionária. Eu tenho um contato auxiliar 1 que vem grupo gerador. Então o que quer dizer aqui? Que eu tenho uma alimentação da rede aqui, ó, para esse comando,
tá? E eu tenho uma outra alimentação da rede para esse comando aqui. Então, 13 e 14 do CA1 está recebendo rede comando. O 21 e 22, que é o fechado, está recebendo o grupo gerador. Então, esse sistema vai funcionar da seguinte forma. A partir do momento que eu tenho rede, ele vai alimentar essa bobina do CA1, que vai, no momento que está alimentado pela rede, ele vai ficar atracado, vai ficar em operação. Ele vai manter fechado aqui o 13 e 14 do CA1 e vai deixar o 21 e 22 do CA1, que é desse cara aqui, aberto, né? Porque ele normalmente, quando está alimentado, o 13 e 14 é um sinal aberto e vai ficar fechado. O 21 e 22 ele é normalmente fechado, quando está alimentado o CA1, ele vai manter isso aqui aberto para não deixar a fase tanto da rede quanto do gerador ter um encontro aqui. Então o primeiro passo foi medir aqui a rede, opa, tá chegando a alimentação aqui no CA1 13, legal, tá? Então eu vou medindo aqui as outras bobinas, né? Os outros comandos, disjuntor geral da rede. Então eu vim aqui, já que ele está alimentado aqui o CA1 e está fechado, tá vindo rede aqui, legal. Então eu medi aqui, ó, na cabeça do disjuntor, na parte de alimentação, né, da rede, para ver se estava chegando tensão. Poxa, estava chegando tensão aqui, mas não estava fechando lá, não estava fazendo a manobra. Beleza. Então eu continuo checando aqui os outros pontos. Então eu tenho aqui o CA3, que é um contato 13 e 14. Então o CA3, ele tem que estar em algum momento alimentado para que a gente possa identificar se está fechando ou não. Tudo bem? Então continuamos checando aqui, a tensão está vindo, está passando. Eu tenho aqui o CA2, né? Chequei aqui, tem alimentação, mas eu continuo sem operação do meu sistema, legal. Ok, então estou fazendo minhas medições primeiro. Medi aqui, fase neutra no CA1, tem fase neutra no CA1. E a gente precisa identificar onde está o erro, porque queimou esses fusíveis. Aparentemente o sistema está operando normalmente, né? Ok, né? Estou identificando aqui, medindo a tensão, medindo os bornes aqui para ver o que está acontecendo. Esse borne aqui, teoricamente, ele deveria estar aberto porque o CA1 ele está atracado, ele está alimentado. E na análise geral aparentemente está normal, mas aí a partir do momento que eu fiz uma medição aqui, ó, que esse CA1 deveria estar aberto e ele porque o CA1 está alimentado, então esse 21, 22 deveria estar aberto. Eu identifiquei que esse contato aqui, ó, 21, 22, que teoricamente deveria estar aberto, ele estava fechado no momento que o 13 e 14 estava fechado porque estava alimentado. Então, quando minha rede aqui deu uma falha, ligou o gerador para alimentar o comando, para assumir o comando, tinha um fechamento aqui, estava colado. Então, a partir do momento que teve a falha aqui, ele alimentou, as tensões se encontrou aqui, ó. Por quê? Eu estava com um ponto desse colado. E o sistema mandou tensão no momento que o gerador entrou, né? Porque a rede voltou, mas o gerador entrou e aí teve um encontro de tensão aqui, o motivo no qual queimou o fusível lá de alimentação de comando. Eu vou chegar até lá para poder mostrar o ponto que queimou os dois fusíveis, né? Fusível de rede e fusível de comando. Então aqui, ó, fusível de rede e fusível de comando. Vamos só identificar aqui onde ele está. Opa. Então aqui eu tenho os três alimentadores, né? Eu tenho aqui o comando de rede. Vamos puxar para o lado. Comando de rede. Eu tenho aqui o DPS. Vamos só identificar aqui.
Cadê a chave de transferência? Aqui. O comando de rede e comando gerador. Então, a partir do momento que esses dois fusíveis queimaram, eu fui lá identificar o que estava acontecendo e por que eles queimaram. Opa, identifiquei que o CA1 ele teve um problema nos contatos secos, né? Página 18, vamos lá, página 18. Eu identifiquei que tinha um problema de contato aqui. Esse contato, por algum motivo, ele queimou e aí ele colou o contato. E no momento que o CA1 deveria sair para entrar a parte do gerador, ficou colado e essas tensões se encontraram e queimou. Legal, opa, identificamos o problema do comando de transferência da chave do grupo gerador e rede. A partir desse momento, eu substituí esse CA1 aqui, ó, para que esses contatos secos eles voltassem a operar. Então, a partir do momento que eu substituí aqui, legal, substituir. Vou voltar lá no comando novamente de rede, comando gerador. Para quê? Agora, para que eu possa medir. Deixa eu baixar o zoom aqui um pouco. Então, eu agora medi aqui, ó, para saber se estou chegando a tensão aqui, o contato normal, tá chegando, legal. Troquei os dois fusíveis e agora a gente vai partir para um teste. Boa. Então agora eu troquei os fusíveis, né? Vou fazer um teste agora ainda sem carga, tá? Para que seja possível fazer esse teste sem derrubar a rede que está ligada manualmente. Legal. Então eu coloco o painel todo, né? Deixa eu puxar aqui em manual para que a gente possa fazer. Eu quero mostrar a frente do painel. Então tá aqui. Eu vou puxar um zoom. Então, a partir desse momento, a gente vai fazer o quê? Pega esse painel, coloca aqui, essa botoeira, sim, aqui. À frente do painel, vamos colocar o painel em manual, né? Trocando aqui na botoeira, para fazer um teste ligando o gerador, ligando rede, tirando a possibilidade do sistema fazer uma manobra sem autorização, né? Então, beleza. Aí agora a gente liga o gerador, parte do gerador e faz uma manobra aqui para ver se o comando novamente não vai dar um curto. Legal, não deu um curto. Beleza, então agora tira de volta o gerador. Identificamos o problema, né? Trocamos os fusíveis aqui da parte de rede do gerador, né? Identificamos lá o problema e a partir desse momento agora vai fazer um teste com carga. Como que vai fazer um teste com carga? Tem algumas possibilidades de fazer um teste com carga. Agora que eu substituí, está tudo funcionando aqui, o comando está funcionando, está operando normal. Como que a gente pode fazer um teste com carga para que o sistema desligue, ligue o gerador, desliga a chave de rede e liga a chave de gerador para a chave de transferência funcionar. Né? Você tem algumas opções. Primeiro, você pode desligar a média tensão na entrada de tensão principal do hotel, né? Para simular realmente uma falta de tensão vindo da concessionária diretamente, ou você consegue simular simplesmente desligando aqui, ó, os 3 fusíveis da rede. Tá aqui, ó, comando, esse aqui é gerador, aqui, ó, comando de rede. Mas a gente vai pegar onde? Na identificação das fases. Então, se tem o CS1, CS2, CS3, se você a partir desse momento tira um único fusível desse, a rede vai identificar que tem uma falta de fase. O que vai fazer? Vai mandar partir o grupo gerador através do comando automatizado do grupo gerador, para que de fato ele parta o grupo gerador, né? E aí o comando vai funcionar. Bom, a gente tirou aqui uma fase de cima da rede. O grupo gerador recebeu o sinal para que ele pudesse entrar. Entrou, ele gerou tensão, beleza. A partir do momento que gerou tensão, 10 segundos, ele vai mandar sair ele já saiu aqui a chave de transferência rede e agora ele vai partir a chave de transferência grupo gerador. Pum,
10 segundos, assumiu a carga. Opa, funcionou. Faz mais um teste. Volta ao fusível lá de identificação de falta de rede. Ele vai identificar 10 segundos, vai mandar sair chave de transferência, grupo gerador, entrar rede. Pum, funcionou. O sistema funcionou normalmente. E aí, por encargo de consciência, mais um teste. Tira novamente. Tira. Ele vai mandar sair a rede, mandar ligar gerador, 10 segundos, volta a rede novamente. Volta a rede novamente. Então, a partir desse momento, com informações da parte de projetos, comandos elétricos, diagrama de comandos da chave de transferência grupo gerador, você conseguiu resolver um problema com muita rapidez, com muita eficiência, porque você utilizou as informações corretas e soube ler as informações e tirar as informações da parte de projetos. Então, dessa forma, você consegue dar resolução a problemas utilizando a documentação da parte de projetos, tá bom? Então agora, saindo agora da chave de transferência do grupo gerador, eu vou agora mostrar mais uma resolução de problemas na prática, utilizando a documentação da parte de projetos do sistema de pressurização de água quente. Eu tenho aqui uma imagem aqui do sistema aqui de pressurização, onde eu quero mostrar algumas bombas, onde está todo o diagrama aqui, o fluxograma de diagrama aqui, mostrando aqui a questão das bombas, os equipamentos, de onde entra, onde sai, né? Todo o fluxograma mostrando aqui, de fato, o sistema como um todo. Esse sistema aqui de 3 bombas de pressurização, eu vou puxar um pouco o zoom, é um sistema principal de alimentação de água para o sistema de abastecimento de um hotel. Esse sistema aqui, por pressurizar na parte inferior do prédio, ele sai uma única rede hidráulica e vai pressurizar tanto água fria quanto água quente do sistema, né? Então ele vai fazer o que? Ele vai succionar a bomba, succionar a água do reservatório principal, né? Através do barrilhete, vai pressurizar essa linha aqui e vai sair para a alimentação geral do empreendimento. Então, qual foi o problema que foi resolvido na prática com relação ao sistema de pressurização de água quente e água fria do empreendimento? No próximo projeto aqui, eu vou mostrar o sistema como um todo aqui, para que vocês possam entender melhor o que eu estou falando com relação ao sistema de abastecimento de água do empreendimento. E você vai usar a documentação da parte de projetos para conseguir resolver problemas. Porque sem essa documentação, muito difícil conseguir identificar a exatidão das informações para a resolução do problema. Então, a partir desse momento, o sistema BAP que eu mostrei no slide anterior, ele é o sistema principal de abastecimento de água do empreendimento, onde ele vai succionar das caixas dos reservatórios aqui, vai pressurizar essa linha e vai mandar água para o abastecimento geral do empreendimento. Então, no ponto azul é água fria, tá? Então ele sobe com água fria, né? Vai passar no sistema de aquecimento. Tá? Sobe água fria, o sistema de aquecimento vai ter uma derivação aqui e vai entrar aqui para alimentar o sistema de aquecimento, tá bom? Então ele vai vir, vai alimentar, vai passar lá, vai alimentar aqui, ó, o reservatório. Esse reservatório é a água de abastecimento quente, onde esse sistema de queimadores e aquecedores vão aquecer através da serpentina aqui. A água não se mistura, porque eu estou falando do sistema de pressurização de água de uso, né? E aí qual foi o problema? Ruptura de uma junta de expansão num pavimento aqui superior do segundo pavimento, né? Aqui a tubulação saiu lá do subsolo, pegou do reservatório, a bomba pressurizou, mandou para cima, passou pelo sistema dos reservatórios, abasteceu, trocou calor, aqueceu essa água sobe, né? Então, nesse segundo pavimento, aqui, ó, isso aqui é uma junta
de expansão. Em algum momento, se você tiver um problema de aquecimento, essa junta se expande para que você não tenha problema de ruptura, né, na tubulação. Tem um problema na tubulação na rede. Só que essa junta aqui é uma junta de borracha. Ela rompeu internamente e aqui gerou um grande vazamento no empreendimento, né? Então, o sistema pressurizando toda a linha. E aí, identificou-se o vazamento, rapidamente veio, fechou aqui o alimentador geral, que alimenta os andares, para parar essa água. Essa água não parava de maneira nenhuma, porque fechamos o alimentador geral, mas o sistema como um todo, esse amarelinho aqui, ó, é um sistema de água de retorno que acaba encontrando aí a rede de alimentação também através dos misturadores. Então continuou o vazamento. Então eu fui identificando em projeto como que vai fazer, não consegue parar essa água, o sistema pressurizando lá, né? O tempo inteiro, conseguimos sanar a maior quantidade de água, mas a água não parava para resolver o problema da resolução. Então, o que foi feito? Analisando a documentação da parte de projetos, a parte hidráulica, pressurização da água, né? Sistema de pressurização de bombas. Então, beleza, fechou aqui. Então, no projeto, vamos identificar o que está acontecendo. Está retornando água, legal. Foi lá no segundo pavimento, onde estavam as máquinas. Fechou aqui tanto o alimentador quanto o retorno, mas continuava vindo água, porque estava vindo do sistema de água fria, estava vindo pelo misturador em algum ponto. Então a documentação proporcionou a gente identificar o que fazer. Foi o passo a passo. Foi lá, primeiro fechou o alimentador, depois foi nos reservatórios principais, fechou o alimentador, retorno, continuava saindo água, e aí fomos identificando aqui na documentação. Identificamos que não tinha nenhum registro no meio do caminho para fechar. Então, na documentação, a gente chegou ao ponto que teria que fechar o sistema das bombas aqui, ó. Desligar as bombas de pressurização e aí fechar o registro principal que estava no barrelete aqui da bomba, para que pudesse parar o vazamento, a gente conseguir resolver o problema e depois voltar à operação novamente. Imagina se você não tem essa documentação da parte de projetos, para que você possa utilizar, não esteja organizado, você não sabe ler o processo, quanto tempo ia levar para resolver um problema como esse. Esse problema aqui foi resolvido em 1h30. A identificação do vazamento, a identificação dos pontos que seriam que ter fechado, a bomba que teria que ser desligada, né, para realmente parar, estancar esse vazamento, daí resolver o problema da junta de expansão e depois voltar ao sistema para que ele pudesse voltar à sua operação como um todo. Então, resolver o problema realmente utilizando a documentação da parte de projetos. Fez toda a diferença para a resolução desse problema. Isso aqui foi um exemplo na prática, resolvendo um problema de sistema de pressurização com vazamento, utilizando a parte de projetos. O que você imagina se você não tem, de fato, aí essa documentação, como eu já falei? Se você não criou essa documentação. Então, aqui eu te ensino, eu te mostro como você cuidar, resolver o problema e ter a documentação necessária para dar resolução em tempo hábil. Por quê? Porque está ligado diretamente à experiência do hóspede, né? Você imagina se ele tem que ficar 6, 7 horas sem água quente, água fria do empreendimento devido a um vazamento. Você imagina a operação parando, a sua cozinha parando, porque você não está abastecendo a sua operação. Imagina como que não vai ser essa operação, o transtorno dessa operação geral de todo o sistema, se você não consegue, de fato, dar resolução ao problema. Aqui eu consigo te mostrar, na prática, como que você vai fazer para identificar e resolver essa situação. Então, uma vez você resolveu o vazamento, botou o sistema em operação completo, checou todo o sistema e você utilizou essa documentação, você vai conseguir otimizar tempo, dinheiro, resolução de uma forma rápida, você vai ter autoridade no que você está fazendo, porque a partir do momento que você conhece o seu projeto, conhece o seu empreendimento, você vai conseguir dar resolução a problemas
com um tempo aí incrível, rápido, ágil e que não deixe impactar diretamente a sua operação. Então, utilizando assim a documentação correta e a parte de projetos, vai te possibilitar aí realmente ser um profissional com muita autoridade no que você faz, para que você consiga ler de fato o seu projeto, conhecer o seu projeto e dar resolução a problemas. Eu falo, se você não usa uma metodologia de trabalho para conseguir executar manutenções tanto preventivas, corretivas, né? Essas preventivas com paradas programadas para que você consiga identificar antes, programar, organizar essa operação, dificilmente você vai conseguir fazer. Você vai trabalhar sempre no sufoco, numa situação que o que eu faço? Estourou, eu não sei o que fazer, para ali, corre aqui, vai levar horas e horas. Você imagina o impacto que não vai ser na operação e você não imagina como que isso vai ser um transtorno para você como profissional que não consegue lidar com essa situação porque você não tem a documentação, porque você não organizou todo o processo, porque você não chegou, né, a realmente no entendimento e conhecer o seu projeto. Então, minha dica para você é: conheça o seu projeto, conheça a sua documentação, faça a leitura da sua documentação para que você, no momento de necessidade, possa sim executar um trabalho de excelência. Que você seja um profissional respeitado, porque você dá resolução a problemas e resolução definitivos. Eu estou falando aqui de resolver problemas utilizando uma documentação, utilizando o que foi projetado, para que você consiga ter base suficiente dentro desse processo, utilizando aí a documentação da pasta de projetos, né? E conhecendo o seu projeto. Então, assim, imagina como que você vai ter tantas informações como essa de projetos aqui, sem ter a documentação, sem saber utilizar. Muito difícil? Então, esse é o ponto importante para que você possa se desenvolver e ser uma autoridade dentro da sua manutenção no seu dia a dia. Com esse seu projeto, faça a leitura necessária e aí você vai ter muita autoridade dentro da sua programação, da sua manutenção e dos profissionais que trabalham diretamente com você, do seu dia a dia e da operação do empreendimento. Eu encerro essa aula agora, esse conteúdo agora, para que você possa usufruir dessas informações e utilizar a sua documentação da pasta de projetos da forma correta. Então, pessoal, para concluir melhor o que eu falei nessa aula, qual é o passo a passo para que você consiga resolver os problemas de paradas indesejadas utilizando a pasta de projetos, onde vai estar todas as informações técnicas de projetos organizada e que você possa estudar essas informações da pasta de projetos para que você consiga dar a resolução dos problemas de uma forma ágil, rápida e eficiente no seu dia a dia. Primeiro passo, organizou sua pasta de projetos. Segundo passo, você vai estudar essas informações técnicas de cada disciplina da engenharia que está dentro da pasta de projetos. E o terceiro passo, se você tem um problema técnico, por exemplo, com um sistema hidráulico que teve um grande vazamento, uma estrutura enorme aí a ser entendida, você já sabe o que tem que fazer. Você vai na pasta de projetos, pasta hidráulica, pega esses projetos e aí você vai analisar como resolver esse problema. E aí vai saindo para as demais disciplinas, né? Se você tiver outros problemas elétricos, por exemplo, você vai poder ir na pasta de projetos, pegar as informações, fazer a leitura desse projeto para que você consiga dar resolução ao problema. Então, seguindo esse passo a passo, você vai resolver todos os problemas do seu hotel, né, da sua infraestrutura de manutenção. E você seguindo todas essas dicas que eu estou dando aqui nessa aula, você vai ter vários benefícios. Benefícios esses como resolver problemas de uma forma ágil, rápida. Benefícios esses não deixando impactar a operação do empreendimento, a operação do hotel como um todo. Benefícios de não impactar o hóspede, para que você possa garantir realmente a experiência do hóspede que está usufruindo do hotel, que está pagando no hotel. E com isso, você vai se tornar aí um profissional que entrega resultados, um profissional que consegue realmente atuar da forma correta com a sua gestão e manutenção dentro do seu hotel.